Olá! O título do vídeo de hoje é Deus em 3D. Não sei no que você pensou quando viu esse título, mas muito provavelmente você deve ter pensado em algo relacionado com 3 dimensões, principalmente por causa da imagem ilustrativa do vídeo. Na realidade, esse título tem um duplo significado. Além de falar do aspecto tridimensional, eu também irei falar sobre uma questão bastante discutida desde sempre: quantos deuses realmente existem no céu? 1, 2 ou 3? Então, além de falar de Deus em 3 dimensões, vamos abordar também a questão sobre Deus em 3 deuses. E na prática, esses dois pontos estão ligados entre si. E para continuarmos, vamos ler primeiro o texto de Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo entendidas mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Aqui Paulo está dizendo duas coisas importantes para o nosso estudo de hoje. 1. Deus não pode ser totalmente entendido. E 2. Mas tudo aquilo que pode ser entendido de Deus foi revelado nas coisas criadas. Então, se observarmos a criação, poderemos entender sobre os atributos de Deus, sobre o seu poder e sobre a sua divindade. E como a criação pode nos ensinar a respeito da divindade? Antes de continuarmos, no vídeo O que é Deus?, eu explico mais detalhadamente qual era o pensamento hebraico a respeito da palavra Deus. Mas, em resumo, Deus é uma função, assim como, por exemplo, rei também é uma função. Só que como temos uma influência quase total do pensamento grego, acabamos definindo Deus como qualquer coisa ou pessoa que tenha superpoderes. Basta ver qualquer filme ou história para confirmar isso. Além disso, no conceito grego ou pagão de Deus, existe a ideia de subdeuses, ou deuses inferiores, que de vez em quando estão lutando entre si pelo poder. É por causa disso que várias ideias erradas acabaram entrando dentro do povo de Deus, e hoje em dia vemos várias hipóteses sobre a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Mas afinal, existe uma trindade ou existe um só Deus? O que a criação nos ensina a esse respeito? Veja, o tempo é um só, mas ele é composto de 3 tempos: passado, presente e futuro. A matéria, como por exemplo a água, pode estar em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e gasoso, mas ainda continua sendo água. A própria base de toda a matéria é composta de 3 elementos: prótons, nêutrons e elétrons, e juntos eles formam um só átomo. E a nossa própria realidade dimensional tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então podemos dizer, da mesma forma que Paulo, que a divindade é vista claramente e entendida mediante as coisas criadas. E, portanto, temos uma divindade composta de 3 seres que são um único Deus. 3 seres que têm os mesmos propósitos, objetivos e caráter. E se você está assistindo até aqui e não crê dessa forma, provavelmente vai sair do vídeo ou já saiu. Mas se você crê em uma divindade composta de 3 seres distintos, então o que você faria se chegasse ao céu e descobrisse que, na verdade, a divindade é composta não de 3, mas de 7 seres? Já que Deus fala tanto do número 7 na Bíblia, por que não poderia ser 7? Provavelmente é você que está pensando agora em sair do vídeo, mas pensa bem. Que diferença faz para você saber quantos deuses são exatamente? Satanás e seus anjos com certeza sabem mais do que nós a respeito disso, e mesmo assim eles não serão salvos por saberem a verdade sobre este ponto. Para mim, está claro nas coisas criadas, como acabamos de ver, e pela Bíblia, que são 3 pessoas na divindade. Mas se eu descobrir quando chegar ao céu que na verdade era só 1 ou 2, ou que são mais de 3, eu vou pedir para sair do céu por causa disso? Você pediria para sair? O que é necessário e o que se pode conhecer de Deus está revelado em sua criação. E por mais que quiséssemos, não poderíamos conhecer além da nossa capacidade. Mas por quê? Bom,
Aqui nós entramos na segunda parte desse vídeo, que é justamente sobre a parte dimensional de Deus. Não sei se você sabe, mas todos nós somos seres tridimensionais. Ou seja, todas as coisas no nosso mundo têm altura, largura e profundidade. E isso é simples de entender porque é a nossa realidade. Mas qual seria a realidade de Deus? Em qual dimensão ele está? Será que ele está numa quarta dimensão ou numa quinta? Para você entender o quanto isso é difícil, vamos supor que nós somos seres bidimensionais. Nessa realidade bidimensional não existe para cima e nem para baixo. Todas as coisas estão em um plano com apenas duas dimensões. Se colocarmos algum objeto dentro de um quadrado, ninguém conseguiria ver ou pegar o que tem dentro dele, porque nessa dimensão todos os seus lados estão fechados. Mas nós que somos tridimensionais não só conseguiríamos ver, como também pegar o que está dentro do quadrado, sem precisar abri-lo. Agora, imagine um cofre com os seus 6 lados fechados. Você consegue ver ou pegar o que tem dentro dele sem abrir? É lógico que não, mas será que um ser da quarta dimensão conseguiria? Agora, imagina que você deseja falar com esses seres bidimensionais. Lembre-se que para eles não existe nem em cima e nem embaixo. Então, como você explicaria para eles que você está em cima? Como você explicaria para um quadrado, por exemplo, que você é um cubo? Se um cubo descesse até o nível bidimensional, ele iria se parecer apenas como um quadrado. Aliás, o cubo que você está vendo na tela, apesar do seu cérebro dizer que é um cubo, na verdade ele é um objeto bidimensional, como o quadrado, porque a tela na qual você está assistindo este vídeo é bidimensional. E na realidade, mesmo vivendo em um mundo tridimensional, nossos olhos não enxergam em 3 dimensões. O que cada olho enxerga é uma imagem bidimensional, ligeiramente diferente da outra, e o cérebro então junta essas duas imagens, dando para nós a sensação de profundidade. Então, se para nós que somos seres tridimensionais não conseguimos ver realmente em 3 dimensões, então imagine a dificuldade de alguém de uma dimensão inferior entender o mundo tridimensional. Vamos fazer um teste simples. Talvez você já tenha visto esta imagem por aí ou outra parecida. A melhor representação natural de um objeto 3D em um mundo 2D é a sua sombra. Então, vamos ver se você consegue descobrir que objeto é esse por meio de sua sombra. Você acha que é um cubo? E se eu acrescentar um outro foco de luz? É um cubo ou é uma esfera? Ou seria um cilindro? E se colocarmos outro foco de luz? Agora complicou, não é? Deu para você perceber o quão difícil é explicar que objeto é esse em um mundo 2D? Agora, imagine então quão difícil é para alguém de uma dimensão superior explicar algo para nós que estamos na terceira dimensão. Sem sombra de dúvida, Deus está numa dimensão muito superior à nossa. E é por isso que é tão difícil para nós entendermos coisas simples da dimensão espiritual. A única forma de Deus nos fazer entender é por meio de figuras ou sombras das coisas espirituais, usando as coisas naturais. Como o próprio Jesus disse, se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Eu penso que os anjos e também os demônios são seres da quarta dimensão, porque eles podem ver ou entrar dentro de um lugar fechado, e nós não podemos vê-los a não ser que eles entrem na terceira dimensão. Mas se eles fizessem isso, nós veríamos apenas pessoas normais de 3 dimensões. E para que eles desapareçam ou fiquem invisíveis, bastaria se moverem 1 milímetro ou até menos para a quarta dimensão. Isso é muito fácil de entender quando comparamos com a segunda dimensão. Nessa dimensão, bastaria a gente subir um pouquinho que ficaríamos invisíveis instantaneamente. E poderíamos ver ou entrar em qualquer local sem problema, simplesmente passando por cima. Existem alguns relatos na Bíblia que mostram alguns vislumbres de como é esta outra dimensão. Esses relatos são descritos como visões. E uma dessas visões está em Ezequiel 1,
onde o profeta descreve seres com 4 rostos e rodas dentro de rodas se movendo em todas as direções, mas que não se viravam enquanto se moviam. Essa animação que você está vendo na tela é uma representação bidimensional do que seria um cubo de 4 dimensões girando no mundo tridimensional. Confuso, não é? Como você descreveria essa imagem? Um cubo saindo de dentro de outro cubo? Agora, se os anjos estão numa dimensão superior à nossa, em qual dimensão Deus está? Nós não sabemos, mas sabemos que Deus está além do tempo. Ele conhece o futuro e é eterno. Você consegue entender isso? Para a nossa realidade 3D, isso é inimaginável. E como disse Paulo, o que de Deus se pode conhecer, então nós jamais poderemos entender Deus completamente devido às nossas limitações, porque somos criaturas. É por isso que fazemos tanta confusão com as coisas espirituais. É por isso que alguns dizem que Jesus é inferior a Deus, o Pai, porque ele foi gerado e, portanto, é filho, ou que o Espírito Santo é uma energia, um vento ou um fogo, só porque ele é representado de uma forma tridimensional para que nós possamos entender. E enquanto Deus utiliza nossa realidade para que possamos entendê-lo melhor, nós queremos, por outro lado, usar a nossa realidade para definir Deus da forma que achamos melhor. Não entendemos nem a nós mesmos, quanto mais a Deus. Mas aquilo que se pode conhecer de Deus é claramente visto desde a criação do mundo, sendo entendido mediante as coisas criadas, de modo que nós não teremos desculpas. No próximo vídeo eu vou falar mais especificamente e com mais detalhes sobre as representações tridimensionais de Jesus feitas no Antigo Testamento. Então, muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima caminhada com Cristo.